Uma população experimental contém 200 indivíduos com genótipo homozigoto dominante, 200 indivíduos com genótipo homozigoto recessivo e 200 indivíduos com genótipo heterozigoto. Todos os indivíduos homozigotos dominantes foram cruzados com indivíduos homozigotos recessivos e os indivíduos heterozigotos foram cruzados entre si. Considerando que cada casal produziu 2 descendentes, quantos genótipos homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo espera-se encontrar entre os filhotes? Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Estamos diante de um exercício de genética das populações. Este é um exercício em que vamos determinar quantos genótipos homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo encontram-se dentro de uma população. O primeiro cruzamento vai acontecer entre os indivíduos com genótipo homozigoto dominante com os indivíduos com genótipo homozigoto recessivo. O exercício diz-nos que trata-se de 200 indivíduos para cada. Isso quer dizer que formar-se-ão 200 casais e cada casal terá 2 filhotes. Num cruzamento entre genótipos homozigotos, forma-se apenas um tipo de gâmeta para cada indivíduo. O indivíduo com genótipo homozigoto dominante vai formar um gâmeta com um alelo dominante e o indivíduo com genótipo homozigoto recessivo vai formar um gâmeta com um alelo recessivo. Isso quer dizer que a geração filial será formada somente por indivíduos com genótipo heterozigoto, ou seja, o genótipo será constituído por um alelo dominante e um alelo recessivo. Lembra, são 200 indivíduos homozigoto dominante a cruzar-se com 200 indivíduos homozigoto recessivo. E cada casal vai gerar 2 descendentes. Então, este primeiro cruzamento vai gerar 400 indivíduos com genótipo heterozigoto. O exercício diz-nos que os 200 indivíduos heterozigotos cruzaram-se entre si. Cruzando-se entre si, é possível formar apenas 100 casais. Num cruzamento entre indivíduos heterozigotos, cada indivíduo vai formar 2 tipos de gâmeta. Um gâmeta com alelo dominante e outro gâmeta com alelo recessivo. Há possibilidade de haver 4 cruzamentos entre os gâmetas. Um cruzamento poderá gerar um indivíduo homozigoto dominante, o outro cruzamento poderá formar um indivíduo heterozigoto. O terceiro cruzamento irá formar também um indivíduo heterozigoto e a quarta possibilidade é de formar um indivíduo homozigoto recessivo. A geração filial entre indivíduos heterozigotos será constituída por 1/4 de homozigoto dominante, 2/4 de heterozigoto e 1/4 de homozigoto recessivo. Lembra-se que apenas formou-se 100 casais, mas cada casal teve 2 filhotes. Então, em vez de 100, são 200 filhotes. Desses 200 filhotes, há uma possibilidade de 1/4 de serem homozigoto dominante. Então, 200 vezes 1/4, isso dá-nos 50 indivíduos homozigotos dominantes. Para os indivíduos heterozigotos, a possibilidade é de 2/4. 2/4 vezes 200 dá-nos 100 indivíduos heterozigotos. E para a possibilidade de gerar indivíduos homozigoto recessivo, também é de 1/4. 1/4 vezes 200 dá-nos 50 indivíduos homozigotos recessivos. Lembra-se que do primeiro cruzamento entre indivíduos homozigotos dominantes e indivíduos homozigotos recessivos gerará 400 indivíduos heterozigotos. Somando aos 100 indivíduos heterozigotos do cruzamento entre os 200 indivíduos heterozigotos, isto dará no total 500 indivíduos com genótipo heterozigoto na população. Então, no total, espera-se encontrar 50 indivíduos com genótipo homozigoto dominante
500 indivíduos com genótipo heterozigoto e 50 indivíduos com genótipo homozigoto recessivo. Um homem com fator RH negativo casou-se com uma mulher com fator RH positivo, cujo pai é RH negativo. Qual é a probabilidade deste casal gerar um filho RH positivo? Bem, o fator RH é condicionado por um par de alelos, um alelo dominante e o outro alelo recessivo. Se o homem é RH negativo, isso quer dizer que este indivíduo não possui algum alelo dominante, logo, o genótipo é homozigoto recessivo. A mãe possui fator RH positivo. Isso diz-nos que esta mãe, no seu genótipo, há pelo menos um alelo dominante. Mas como o pai dela é RH negativo, o único tipo de alelo que o pai lhe terá dado é um alelo recessivo. Logo, esta mãe possui genótipo heterozigoto. Tendo já a geração parental, que está constituída por um genótipo homozigoto recessivo do pai, que vai se cruzar com o genótipo heterozigoto da mãe, podemos determinar os gametas. Como o pai possui apenas um tipo de alelo gênico, então vamos aqui representar apenas um tipo de gameta, que é o gameta que vai ter o alelo recessivo. Já a mãe vai ter o gâmeta com dois tipos de alelo. Um gâmeta com alelo dominante e o outro gâmeta com alelo recessivo. Podemos assim fazer os possíveis cruzamentos. O gâmeta do pai com alelo recessivo pode fecundar o gâmeta da mãe com alelo dominante, formando assim um genótipo heterozigoto. Ou ainda, o gâmeta do pai pode fecundar o outro gâmeta da mãe, que também possui um alelo recessivo, formando assim um genótipo homozigoto recessivo. Didaticamente, assim representamos a primeira geração filial, com duas possibilidades. Pode-se ter um filho com genótipo homozigoto recessivo ou um filho com genótipo heterozigoto. A pergunta é: qual é a probabilidade deste casal gerar um filho RH positivo? Para que seja RH positivo, deve ter pelo menos um alelo dominante. Diante dessas duas possibilidades, vemos que apenas um genótipo pode expressar o fenótipo com o fator RH positivo. Então, para a resposta desta questão, podemos dizer que este casal possui a probabilidade de 1/2 de gerar um filho com fator RH positivo. Um casal RH positivo possui dois filhos, um RH positivo e o outro RH negativo. Qual é o genótipo dos pais? Este é um exercício de genética sobre a herança de grupos sanguíneos, propriamente a herança do fator RH. O fator RH refere-se a uma proteína que pode ser encontrada na superfície dos glóbulos vermelhos. Se os seus glóbulos vermelhos tiverem essa proteína, você é RH positivo. Caso contrário, você é RH negativo. Este fator é condicionado por um par de alelos, um dominante, outro recessivo. Didaticamente, este gene é representado pela letra R. Para que um indivíduo seja RH positivo, tem de ter pelo menos um alelo dominante no seu genótipo. Por isso, quando o indivíduo tem dois alelos recessivos, ou seja, genótipo homozigoto recessivo, esse indivíduo é RH negativo. Vamos para o exercício. Os pais são RH positivo. Isso quer dizer que tanto o pai quanto a mãe têm pelo menos um alelo dominante, que é representado pela letra R maiúscula. O exercício diz-nos que este casal tem
um filho RH negativo. A única possibilidade para que eles tenham um filho RH negativo é ambos doarem pelo menos um alelo recessivo. Se eles já têm um alelo dominante pelo fato de serem RH positivo, então o outro alelo deste genótipo só pode ser um alelo recessivo. Então podemos concluir que este casal é heterozigoto para o fator RH. Uma mulher possui genótipo homozigoto recessivo para o fator RH. Pretende saber qual é a probabilidade que tem de gerar uma criança do mesmo genótipo se casar-se com um homem com genótipo homozigoto dominante para o fator RH. Estamos diante de um exercício de genética sobre a herança de grupos sanguíneos, propriamente sobre a herança do fator RH. O fator RH é condicionado por um par de alelos, um dominante e o outro recessivo. O dominante representado pela letra R maiúscula e o recessivo representado pela letra R minúscula. Neste caso, a genótipo homozigoto recessivo, que é da mãe, e outro genótipo homozigoto dominante, que é do pai. Formando os gametas, a mãe vai formar gametas que tenham apenas um alelo recessivo e o pai vai formar gametas que tenham apenas um alelo dominante, porque vemos que no genótipo da mãe os dois alelos são iguais. No genótipo do pai também os dois alelos são iguais. Para os cruzamentos apenas temos uma possibilidade, que é cruzar-se um gâmeta com alelo dominante com outro gâmeta com alelo recessivo, formando assim na geração filial apenas um tipo de genótipo. Um genótipo constituído por um alelo dominante e um alelo recessivo, que chamamos de genótipo heterozigoto. Todos os filhos deste casal, em condições normais, terão um genótipo heterozigoto, não existindo assim alguma possibilidade deste casal de gerar um indivíduo com genótipo igual da mãe, que é genótipo homozigoto recessivo. Assim, você pode responder que não há alguma possibilidade desta mãe gerar um filho com o mesmo genótipo que o seu, caso se case um homem com genótipo homozigoto dominante. Um homem com fator RH negativo casou-se com uma mulher com fator RH negativo. Qual é a probabilidade deste casal gerar um filho com fator RH positivo? Trata-se de um exercício de genética ligado à matéria da herança de grupos sanguíneos. Propriamente, estamos a falar da herança do fator RH. O fator RH está relacionado a uma proteína que pode ser encontrada na superfície dos glóbulos vermelhos. E os seus glóbulos vermelhos possuírem esta proteína, você é RH positivo. Caso contrário, você é RH negativo. Para este casal RH negativo, quer dizer que eles não possuem essa proteína na superfície das suas hemácias ou glóbulos vermelhos. Genotipicamente, um indivíduo RH negativo possui dois alelos recessivos, ou seja, o genótipo é homozigoto recessivo. Para que um indivíduo seja RH positivo, é necessário que no seu genótipo tenha pelo menos um alelo dominante, o que não acontece neste casal. Isso quer dizer que todos os gametas deste casal terão apenas um tipo de alelo, que é o alelo recessivo. Então, fazendo o cruzamento, será o cruzamento entre um gameta paterno, ou seja, o espermatozoide com alelo recessivo, com o gameta materno, que também possui um alelo recessivo, formando assim o genótipo homozigoto recessivo. Vemos que nesta geração filial não há algum genótipo com pelo menos um alelo dominante, que seria a única possibilidade de eles gerarem um filho com fator
RH positivo. Assim, você pode responder à questão que, em condições normais, este casal não possui alguma probabilidade de gerar. Qual é a probabilidade de um casal gerar um indivíduo do sexo masculino? Este é um exercício de genética em que vamos aplicar a probabilidade para a sua resolução. Em probabilidade, calcula-se a possibilidade de um evento acontecer. Para este exercício, vamos calcular a probabilidade que um casal tem de gerar um indivíduo do sexo masculino. Na espécie humana, existem apenas dois sexos, masculino e feminino. Para calcular a probabilidade, utiliza-se uma fórmula que consiste no número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. O número de casos favoráveis é o número de casos que nos interessam. Neste caso, interessam-nos os indivíduos do sexo masculino sobre o número total de casos possíveis. Então, logo, a probabilidade de um casal gerar um indivíduo do sexo masculino será de 1/2. Vejamos, o homem possui cromossomas sexuais X e Y. A mulher possui cromossomas sexuais XX. Durante a formação dos gametas, os genes separam-se. Logo, o homem vai formar um gameta X, outro gameta Y, e a mulher vai formar apenas gametas com cromossoma X. Para que esse casal gere um filho do sexo masculino, é imprescindível que cada um contribua com um cromossoma sexual. Então, a probabilidade que o homem tem de contribuir com o cromossoma sexual Y é de 1/2. Por que 1/2? Porque o homem possui dois tipos de cromossomas sexuais. É um evento favorável sobre dois eventos possíveis, porque ele poderá também doar o cromossoma X. O evento favorável é apenas um, que é de ele contribuir com o cromossoma Y durante a fecundação. Já a mulher vai contribuir somente com um tipo de cromossoma sexual, que é o cromossoma X. Neste caso, podemos dizer que a probabilidade desse casal gerar um indivíduo do sexo masculino é igual à probabilidade individual do pai contribuir com o cromossoma Y a multiplicar pela probabilidade da mulher contribuir com o cromossoma X. A probabilidade do homem contribuir com o cromossoma Y é de 1/2. E a probabilidade da mulher contribuir com o cromossoma X é 1, porque é o único tipo de cromossoma que possui. 1/2 vezes 1 é igual a 1/2. Para transformarmos em percentagem, basta multiplicarmos por 100%. Isso será igual a 50%. Assim você pode responder à questão que a probabilidade de um casal gerar uma criança do sexo masculino é de 50%. Um casal normal que possui 4 filhos todos normais deseja ter um novo filho. Sabendo-se que o padrão de herança do albinismo é autossômica recessiva e que o avô paterno e a avó materna das crianças eram albinos, qual será a probabilidade do bebê vir a ser albino? O exercício pede-nos para calcular a probabilidade que um casal tem de gerar um filho albino, sabendo que este casal já teve 4 filhos em que todos são normais. O próprio casal também é normal. Então, vamos primeiramente determinar o genótipo dos progenitores. O pai e a mãe são normais, então têm pelo menos
um gene dominante. Por outra, a avó materna era albina e o avô paterno também era albino. Isso quer dizer que estes contribuíram pelo menos com um gene recessivo. Conseguimos ver que os pais têm genótipo heterozigoto. Um genótipo heterozigoto é constituído por um gene dominante e um gene recessivo. Conforme já falamos, o albinismo é de herança recessiva. Isso quer dizer que para o casal gerar um filho albino, os dois progenitores devem contribuir com pelo menos um gene para o albinismo. Então, vamos calcular a probabilidade que cada progenitor tem de doar pelo menos um gene para o albinismo. Primeiramente, vamos começar com o pai. O pai possui um genótipo heterozigoto. Na formação dos gametas, formam-se dois tipos de gâmeta. Um gâmeta com o gene dominante e o outro gâmeta com o gene recessivo. Isso quer dizer que o pai tem duas possibilidades de contribuir com um tipo de gene, mas o gâmeta favorável neste caso é aquele que possui o gene recessivo. Então, a probabilidade será igual a 1/2, ou seja, 1 do gene recessivo sobre 2 casos possíveis. O mesmo vai acontecer com a mãe. A mãe possui o mesmo tipo de genótipo que o pai. A probabilidade da mãe contribuir com o gene recessivo também será de 1/2. Então, a probabilidade que este casal tem de gerar um bebê albino será igual à probabilidade do pai contribuir com o gene recessivo a multiplicar pela probabilidade da mãe contribuir com o gene recessivo. 1/2 vezes 1/2 é igual a 1/4. Para transformarmos em percentagem, basta multiplicarmos por 100%, que nos dará 25%. Assim, você pode responder à questão que a probabilidade do bebê vir a ser albino é de 25%. Um homem apresenta o genótipo com genes A heterozigoto, B heterozigoto, C homozigoto dominante, D homozigoto recessivo, e sua esposa o genótipo A homozigoto recessivo, B heterozigoto, C homozigoto recessivo, D heterozigoto. A única possibilidade deste casal ter um filho com genótipo homozigoto recessivo para o gene B é ambos contribuírem com um gene B recessivo. A fórmula para calcular a probabilidade é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, o pai possui o genótipo B heterozigoto. A mãe também possui o genótipo B heterozigoto. Durante a formação dos gametas, os genes se separam. Então, logo, haverá gâmeta com o gene B dominante e também haverá gâmeta com gene B recessivo. Isso acontecerá no pai e também na mãe. Lembra que os gametas masculinos são os espermatozoides. Os gametas femininos são os óvulos. Então, nós teremos um evento favorável para 2 eventos possíveis. O evento favorável é aquele em que o homem ou a mulher vai contribuir com o gene B recessivo, mas existem duas possibilidades, porque 2 tipos de gametas podem ser fecundados. Então, a probabilidade do pai contribuir com o gene B recessivo a multiplicar pela probabilidade da mãe contribuir com o gene B recessivo será igual à probabilidade deste casal gerar um indivíduo com genótipo homozigoto B recessivo. Então, isto será igual a 1/2 vezes 1/2, que é igual a 1/4. 1/4. Para transformarmos em percentagem, basta multiplicar por 100%, que nos dará 25%. Então,
a probabilidade desse casal ter um filho portador dos genes B recessivo é igual a 25%.